Olá, esse é o Integrativa Fisiológica, o podcast que tem o intuito de juntar a fisiologia cardiovascular aos outros sistemas corporais. Esse programa está ligado ao Departamento de Ciências Fisiológicas do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Amazonas. Eu sou o professor Guilherme Areias, docente do Laboratório de Fisiologia Humana, e com auxílio dos discentes da nossa instituição, iremos trazer programas de forma mensal para vocês. O podcast tem como principal interesse levar informações referentes à fisiologia cardiovascular, com novidades sobre pesquisa em fisiologia, fisiologia do exercício e reabilitação cardiovascular, além de divulgação científica em geral. Estaremos também envolvidos nas atividades de pesquisa e extensão dos departamentos a qual a fisiologia faz parte. Temos o intuito de entrevistar professores e pesquisadores da nossa instituição e de outras instituições do Brasil e do exterior. Este podcast é apoiado pela Proeste e está ligado aos programas de extensão da nossa universidade. O primeiro episódio, e também o piloto, não vai falar de fato sobre fisiologia cardiovascular, mas sim sobre neurofisiologia. Exploraremos um pouco a importância de ler e escutar e suas relações sobre o aprendizado. Iremos adentrar um recente estudo que mostra a importância do escutar, e obviamente o podcast estará envolvido nessa relação, para o aprendizado em geral. O formato de podcast, que tem crescido exponencialmente no Brasil e no mundo, pode ser, além de um formato de entretenimento, também uma forma de aprendizado. Será que estamos vivendo o ano do podcast no Brasil? Brincadeiras à parte, queremos que vocês tenham uma excelente experiência com o nosso episódio e que traga bastante informação de qualidade. Bom programa! O mundo vive uma era onde todos, pessoas e lugares, são conectados por informações que vêm e vão, percorrendo os milhares de quilômetros de um lado ao outro do planeta, em questão de segundos. Conhecimentos, notícias e acontecimentos de qualquer parte do mundo, que antes estavam apenas em jornais impressos, fax, cartas, passaram a ser transmitidos por telefonia, rádio, televisão, transmissões via satélite. E graças ao avanço tecnológico, estamos na era digital, onde temos em nossos smartphones conectados à internet acesso a tudo isso em um clique. Assim como as antigas mídias, as mídias atuais têm um papel importante e o compromisso de compartilhar informações, conectar o mundo e desenvolver a sociedade, democratizando o conhecimento. O podcast é como um programa de rádio, que oferece conteúdo sobre demanda, onde você pode ouvir o que quiser e na hora que bem entender, permitindo o aumento da produtividade em momentos ociosos e a otimização do tempo. O podcast gera descontração, informação e desperta a sua imaginação e criatividade. Surgindo nos Estados Unidos em 2004, através da era do iPod, essa mídia veio para facilitar a emergência de programas de rádios amadores online. Ao decorrer de sua propagação, alguns nomes surgiram, como audioblog e guerrilla média, mas o que se consagrou foi o podcasting. Com o avanço da tecnologia, a cada dia que passa, o podcast representa mais uma das diferenciadas plataformas de meio de comunicação e informação, onde é capaz de fornecer ao ouvinte um conteúdo de mídia focado em áudio e que o usuário pode acompanhar quando e onde quiser, tendo um acesso mais fácil e um maior controle sobre o que deseja ouvir. Essa mídia tem se popularizado de forma acelerada nos últimos anos, sobretudo para diversos tipos de público, tanto ligado à tecnologia, jogos, séries, músicas, quanto à informação no que está acontecendo no mundo em geral. Há alguns pontos que podem ser levados em consideração, como a gratuidade, que é algo que chama a atenção dos consumidores desse tipo de mídia. Sendo assim, os podcasts são mais distribuídos facilmente pela internet e de maneira eficaz, o que faz com que eles alcancem públicos cada vez maiores e gerem uma maior interatividade. Um dos diferenciais desse método é que o áudio oferece ao indivíduo a possibilidade de ser consumido durante a realização de outras atividades, o que promove mais comodidade e praticidade no dia a dia. Ou seja,
você pode colocar um podcast para ouvir enquanto trabalha, dirige, realiza outras atividades e não perde por nada. Existe também a diversidade de tema. Os podcasts costumam ser bem diversificados, como de jogos, séries, filmes, assuntos adolescentes em geral e jornais, onde no Brasil essa nova ferramenta tem crescido e ganhado seu espaço no meio das mídias sociais, que até os grandes jornais, como o Estadão, o Globo, Folha de São Paulo, têm aderido ao podcast como um de seus meios para a transmissão de notícias. Entretanto, surgem outros nomes importantes trabalhando também com assuntos variados, como o Braincast, Nerdcast, Mamilos, Café Brasil Podcast, Social Mediacast, Loop Matinal, entre outros, que trazem as notícias atrelando informação e entretenimento. Porém, o mesmo não se detém apenas ao entretenimento, onde também se tornou uma forma de disseminação da ciência no Brasil, trazendo como os principais e mais ouvidos o Alô Ciência, Jornal da USP, Trip Consciência, Dragões de Garagem, SciCast, Xadrez Verbal e Narododo. Os podcasts estão disponíveis em algumas plataformas, como aplicativos para smartphones, nos computadores, e os principais são Google Podcast, Apple Podcast e o próprio famoso Spotify, que já disponibiliza de uma seção específica para diversas publicações de podcasts e os separa-os, permitindo assim a facilidade de ouvir e também que sejam descobertos outros tipos e gêneros de podcasts que abordem outros tipos de assuntos específicos. Como vimos, o podcast vem sendo usado em diferentes âmbitos, entretenimento e conhecimento científico. Mas será que para uso como ferramenta de estudo, ouvir um podcast temos o mesmo aprendizado do que lendo em livros? Veremos agora um estudo que vai nos trazer essa resposta. Esse estudo inovador foi publicado em 2019 na grande revista The Journal of Neuroscience pelos pesquisadores Fatima Deniz, Enver O. Nunes Elazol, Alexander G. Hulta e Jack L. Galanta, e é intitulado como The Representation of Semantic Information Across Human Cerebral Cortex During Listening versus Reading is Invariant to Stimulus Modality, que em tradução livre podemos ler como a representação semântica da informação através do córtex cerebral humano durante a leitura versus a escuta é independente da modalidade de estímulo. O estudo trata sobre as áreas do nosso cérebro que são responsáveis pela interpretação e pelo entendimento daquilo que lemos e que ouvimos, e seus achados vieram para abrir novos horizontes sobre a perspectiva e compreensão do nosso próprio cérebro, já que agora temos algumas evidências apontando para a ideia de que ambas as modalidades são processadas na mesma área do córtex. O estudo foi realizado de forma randomizada e cruzada em 9 pacientes, todos saudáveis e com boas condições visuais e auditivas, o que deu ao estudo uma grande credibilidade para sua metodologia. A ideia empregada pelos pesquisadores foi simples, porém ela foi engenhosa e bastante trabalhosa. O intuito foi comparar e analisar os participantes por meio de ressonância magnética funcional enquanto os mesmos liam ou ouviam. Foram exibidas histórias para os participantes ouvirem e as mesmas histórias foram exibidas para os participantes lerem, tendo assim a mesma forma de input para as duas variáveis. Os pesquisadores controlaram diversas variáveis com o intuito de tornar equivalente ambos os processos. Por exemplo, ao participante da leitura foram exibidas palavras com a mesma velocidade que as mesmas eram pronunciadas no input verbal, fazendo assim com que o tempo de exposição a cada palavra fosse o mesmo, independente da modalidade. Outras condições relacionadas à exposição foram também controladas, como por exemplo, a frequência do som, a altura e cor das letras exibidas. Para avaliação, análise e comparação, foram criados e usados métodos e sistemas para cada um dos processos avaliados, onde os pesquisadores selecionaram cuidadosamente como as palavras seriam exibidas e emitidas
a forma de coleta desses dados e todas as formas de análise. Devido a todo esse cuidado que tiveram, cada avaliação que era realizada durava em média 3 horas. As partes do córtex cerebral que eram de interesse para o estudo foram localizadas de forma que fosse possível fazer análise posterior e comparação a partir de métodos específicos para cada região. O sistema de avaliação de imagens foi um sistema empregando análise de voxels, ao invés de pixels. Utilizando o voxel, os pesquisadores foram capazes de conseguir imagens com melhor qualidade, o que se mostrou essencial para o estudo, já que a comparação de imagens era indispensável. Para as análises, foram usados sistemas estatísticos específicos e os melhores voxels foram selecionados e colocados a testes para a exclusão de quaisquer dúvidas em relação à coincidência nos achados do estudo. Nosso cérebro tem o que podemos chamar de sistema semântico, onde toda forma de comunicação, seja ela falada, ouvida ou escrita, é processada. Então, após ser processada, ela se espalha pelo córtex cerebral. Dentre as partes envolvidas nesse sistema estão o córtex temporal lateral, o córtex temporal ventral, o córtex parietal lateral, o córtex parietal medial, o córtex pré-frontal medial, o córtex frontal superior e o córtex pré-frontal inferior. Sabendo-se então as regiões cerebrais que, em tese, deveriam ser ativadas durante o processo, os pesquisadores mapearam e encontraram as mesmas áreas sendo estimuladas tanto no texto ouvido quanto no texto lido. O estudo então concluiu que o ato de ouvir ou de ler algo estimula as mesmas áreas do nosso córtex cerebral, nos indicando que o entendimento das duas modalidades não é feito tão separadamente quanto indicado até agora. Esse achado é inovador e abre um novo horizonte de ideias, não só para nós que somos discentes ou docentes, mas para todo mundo. A ideia de que podemos aprender algo novo, não apenas lendo um livro, mas também ouvindo o áudio desse mesmo livro, porque as áreas estimuladas do cérebro são as mesmas, é simplesmente fantástico. Muito obrigado a quem ouviu até o final. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Esse é apenas o piloto de vários outros programas que sairão mensalmente. Novamente, queremos agradecer a Poeste pelo apoio e também queremos agradecer a todos os alunos que estão no projeto. São eles: a Amanda e o Mesaque do curso de Biotecnologia, o Marcelo do curso de Farmácia, Andrew do curso de Ciência de Informação, Gabriel, Gabriela, Isa, Juliane, Leonardo, Maria Eduarda, Tayla, Tiago e Vitória, do curso de Fisioterapia. Se vocês quiserem mandar mensagens, correções, perguntas, sugestões, mande no e-mail para integrativaufam@gmail.com. E também siga a gente nas redes sociais, com o nick e Fisiológica. Obrigado novamente a todos e até o próximo programa.